Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite, Além Brasil. Estamos no ar, são 21 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, o programa ABP TV. E hoje falando sobre dependência química e comorbidades psiquiátricas. Estarão conosco, de São Paulo, doutora Ana Cecília Marques e também doutor Ronaldo Laranjeira. Descendo um pouquinho mais para o estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, estará participando conosco também o Dr. Sérgio de Paula Ramos. Antes, nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. A dependência química é uma condição patológica que atualmente acomete 3 a 6% de toda a população mundial. De acordo com dados do Centro Regional de Referência em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais, nas 2 últimas semanas, a mídia acompanhou o caso da cantora americana Demi Lovato, que foi internada após sofrer uma overdose. A jovem tinha histórico de dependência química, além de outros quadros psiquiátricos, como transtorno de humor bipolar e transtornos alimentares. Como adequar o tratamento do paciente em quadros como este? O programa de hoje traz à discussão o tema dependência química e comorbidades psiquiátricas. Participarão do debate os doutores Ana Cecília Marques, Ronaldo Laranjeira e Sérgio de Paula Ramos. De Bruno Seiji Araki. Gostaria de perguntar aos colegas, frente às dificuldades de se fazer um diagnóstico em pacientes dependentes químicos comórbidos, se há algum método para diferenciar o que é sintoma comórbido e o que pode ser sintoma de intoxicação ou abstinência de substâncias psicoativas. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante que nos proporciona fazer um destaque e um esclarecimento. O destaque é que a gente nota na prática clínica que os colegas que estão mais acostumados, mais focados em tratar transtorno de humor, transtorno de ansiedade, são colegas que muitas vezes menosprezam o consumo de álcool, de maconha, de cocaína, que os pacientes fazem. E, não surpreendentemente, os resultados da sua farmacoterapia estabelecida são bastante modestos, não é? Porque as drogas convivem mal com os remédios prescritos. Não é? Então, por outro lado, também é comum que especialistas em dependência química acreditem este ou aquele sintoma à própria dependência química. E, como disse a doutora Ana Cecília, é só com um tempo significativo de abstinência, que dependendo da droga vai para 3 até a 6 meses, não é? É que aí o paciente devidamente limpo vai nos autorizar a fazer este ou aquele diagnóstico de comorbidade, não é? Então, é um tema delicado. Eu diria que talvez seja o tema mais complexo da psiquiatria atual, que é como tratar um dependente químico que tenha, além da dependência química, uma outra doença. Eu acho que nós estamos no território das circunstâncias mais graves da psiquiatria, né? Por exemplo, um transtorno bipolar num paciente dependente de álcool e cocaína. É um quadro muito grave e que não vejo nenhuma chance de ele controlar a bipolaridade dele se não entrar em abstinência. Ok, obrigado, doutor Ronaldo. Doutor Sérgio, vamos responder aqui a René de Jesus. Ele pergunta, em caso de transtorno bipolar de humor e dependência de álcool e cocaína, o que devo tratar primeiro e como fazer isso? A redução de danos pode ser eficaz neste caso? A pergunta é de René Jesus. Olha, eu quero agradecer ao René por uma pergunta extremamente oportuna, né? Como eu dizia na minha primeira intervenção, eu não vejo a menor chance de você deixar um portador de transtorno bipolar de humor estável completamente se ele não entrar em abstinência, né? Então, a abstinência aí, seja do que droga for, é um postulado mandatório para a recuperação de uma pessoa que porte transtorno bipolar de humor.
E aí vem uma coisa interessante, que as drogas de abuso, como eu já disse na minha primeira intervenção, convivem mal com os medicamentos psiquiátricos. Então, eu acho que precisa ficar muito claro que se nós estamos falando de comorbidade dependência com alguma outra doença psiquiátrica, não há espaço para redução de danos, né? Há sim que haver um esforço concentrado em manter o paciente abstêmio de todas as drogas que ele usa, né? Porque aí vem uma outra questão. Está cada vez mais claro para nós, que estudamos um pouco de neuroquímica, que o apetite às drogas ele circula pelas diversas categorias. Então, a grande chance, por exemplo, de um dependente de cocaína se manter abstêmio dessa droga é incluir no pacote de abstinência o álcool, porque com muita frequência o álcool é a droga gatilho para o consumo de cocaína e, consequentemente, a desestabilização do seu transtorno de humor. Então, eu acho que o enfoque tem que ser biocular, um olho no transtorno de humor, um olho na dependência química, e aqui eu gostaria de deixar muito bem grifada a posição atual de todos os guidelines internacionais, é que não há espaço para beber controlado, para redução de consumo de maconha, que bom que ele, em vez de 5 cheiradas por semana, está dando 3, porque esse 3 é absolutamente instável e em nada colabora com a estabilização do transtorno de humor. Doutor Sérgio, vamos responder aqui a Luciana Santos. Boa noite. Há como reverter as crises de quem já tem uma doença psiquiátrica e faz uso de drogas? Pois acho muito controverso. Não, realmente, como nós temos dito desde o início do programa, a chance aumenta na recuperação do paciente se ele entrar em abstinência de todas as drogas, né? Agora, um destaque que eu gostaria de fazer é que as perguntas e as nossas respostas têm sido centradas na questão do adulto comórbido com dependência. Valeria a pena a gente aproveitar essa pergunta para também enfocar a questão do adolescente, né? O adolescente comórbido, que é a grande maioria dos casos que nos procuram, seja por dependência química, seja por outros quadros psiquiátricos, né? Atualmente, com a grande força que a indústria da maconha está fazendo para popularizar essa droga, o quadro mais frequente é justamente o adolescente usuário de maconha que passa a apresentar um depressivo, algumas vezes um quadro de estranhamento, né, que daqui a pouco pode se agravar numa ação psicótica. Aliás, eu acho que esse é um diagnóstico bastante difícil, que é separar o que é uma manifestação inicial de uma futura esquizofrenia de um quadro de uma psicose canábica, né? Então, o adolescente já impõe per se uma dificuldade diagnóstica pela pusilanimidade da sua faixa etária, né? E quando esse adolescente é usuário de drogas e tem outros psiquiátricos, esse é um desafio relevante que o psiquiatra tem que enfrentar, tá? Uma vez mais, vale como a primeira resposta que a Cecília deu aqui no programa, tá? Para fazer esse diagnóstico diferencial, nós vamos precisar muitas vezes de meses de abstinência para saber se aqueles sintomas que fazem lembrar uma esquizofrenia é esquizofrenia mesmo, vamos torcer que seja, uma psicose canábica. Então, respondendo à pergunta, a primeira coisa é limpar a pele,
tirar as drogas de abuso todas e depois de 4, 5, 6 meses, ver o que é que sobra na gíria. Passar para o doutor Sérgio a pergunta de Wagner Vieira. Ele pergunta quais os medicamentos mais indicados para o tratamento do tabagismo. O mesmo pode levar a algum transtorno? Bom, eu acho que a pergunta é interessante porque, nesse momento, nós ainda temos no tabagismo a dependência química mais frequente do país, né? Então, é muito importante que se esclareça isso, né? E alguém já disse que, nos anos 60, em Porto Alegre, trabalho pioneiro do Dr. Achuti, né, mostrava que 48% da população adulta fumava, né? E hoje esse número está em 17%. Eu diria o seguinte, que dos 48 para os 17, esse despencar se produziu porque as pessoas que não tinham comorbidade se deram conta da gravidade, da bobagem que estavam fazendo, se envolvendo com tabaco, e pararam de fumar. Então, a concentração de comorbidade em atuais fumantes é muito alta. E, principalmente, no polo do transtorno de humor depressivo, né? Então, quando se pensa no trato do tabagismo atual, o tema da nossa entrevista de hoje ganha relevância, porque há de se investigar minuciosamente se esse tabagista, que apesar de toda a divulgação que o tabaco faz no corpo humano, nem assim se motivou a parar de fumar, nós precisamos ver se ele não tem uma outra doença. E, em geral, tem depressão. Com isso, eu introduzo a resposta para a farmacoterapia no caso do tabagismo. Nós temos aqui duas grandes alternativas, né? A reposição de nicotina, pura e simples, que se dá no Brasil mais popularmente através de adesivos e ou goma de nicotina. E como um coadjuvante relevante, a gente pode usar um antidepressivo, como, por exemplo, a bupropiona, que é a mais usada e de melhores resultados. Este é um tipo de caminhar farmacoterápico. O outro, bastante atual e com grande evidência já de resultados das suas meta-análises, é a vaniriclina. A vaniriclina também é extremamente útil para quem deseja parar de fumar e fazer a introdução gradativa do fármaco conforme prescrito na própria caixinha do remédio, né? Então, são dois caminhos, ambos eficazes. Agora, um alerta importante com o tema desta noite não adianta fazer muita força para a pessoa parar de fumar se a gente não está atento a uma possível ocorrência de outra doença. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu vou destinar esses últimos minutos para as considerações finais. Muito obrigado, doutora Ana. Doutor Sérgio de Paula, suas considerações finais. Não, eu acho que nós perpassamos o tema. Agora, como mensagem final, eu gostaria de deixar explicitado que eu não vejo muita chance de tratar nenhuma comorbidade convivendo com a droga. Então, eu quero fazer uma ampla defesa e destaque da necessidade de colocarmos o paciente em abstinência. E, para tanto, como já disse até o próprio Ronaldo, né, às vezes eu tenho que considerar, por que não, a ideia da internação. Em nome de toda a diretoria da BP, agradeço muito a participação voluntária da doutora Ana Cecília, doutor Sérgio de Paula, doutor Ronaldo Laranjeira. Agradeço muito a equipe de comunicação da BP
que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras, 21 horas, mas agradeço principalmente a você que escreveu, que mandou sua mensagem. Muitas perguntas aqui não puderam ser respondidas por conta do tempo do programa, mas temas, esse mesmo tema, com certeza ele voltará a ser apresentado aqui no seu programa BPTV. No mais, tenha uma semana muito vitoriosa a todas e todos. Tchau, tchau.